quantos por cento de denúncias são falsas e quais medidas são aplicadas a essas denúncias? Certo. Então, é a mesma coisa em relação ao que eu estava falando dos policiais. Eu não posso tirar toda a corporação por 1, 2, 3 policiais que não são bons policiais. É a mesma coisa na violência doméstica. A grande e maciça maioria das mulheres que vão lá nos procurar são mulheres que efetivamente vivem uma situação de violência. São mulheres que efetivamente sofrem verdadeiramente. Existem as exceções? Sim. E elas são poucas e são conhecidas, né? Como eu disse, eu sou treinada para descobrir quem está falando a verdade, né? Eu posso falhar? Claro, eu sou humana. E para isso existem os recursos, né? Então, eu tenho alguns casos de mulheres que fazem o mau uso da Lei Maria da Penha. E, sem dúvida nenhuma, eu não prestigio esses casos. Tanto é assim que, quando eu observo isso, eu não tenho nenhum problema. Muito pelo contrário, tem que ser absolvido. E eu absolvo. Geralmente, esses casos, quando acontece isso, geralmente esses casos não param num processo só. A gente vê que é uma mulher que quer, de qualquer maneira, pegar o cara. Acontece? Acontece. É uma minoria. A gente identifica? Sempre que possível, eu identifico. Como é que a gente faz? A gente lê o depoimento prestado em sede policial, vê se coincide exatamente com o que ela está falando. A senhora foi agredida como? Eu fui agredida com um soco no olho. Aí tem o laudo dela, tem uma lesão no dedinho mindinho. Então, o que ela está me falando, como é que pode? Porque se você ganha um soco no olho, você vai ficar com a região orbital machucada. Como é que não está acusando no laudo? Então, existem furos. E esses furos a gente pega, né? Então, efetivamente, a gente é treinado para pegar esses furos. Quando a mulher propositadamente mente, ou seja, faz uma denunciação, é falsa, ela comete um crime, né? E aí é a cargo do Ministério Público a investigação desse eventual crime que a mulher cometeu, e tem que ficar provado que efetivamente ela não sofreu nada, que ela mentiu, que ela ludibriou e tudo mais, né? Hoje em dia tem câmera em tudo que é lugar. Eu ia te perguntar isso, né? Como ela é punida por isso, né? Porque ela causou um... Sim, mas aí a punição não vai para mim. Sim. Porque eu nunca tenho a mulher como acusada, a não ser em relacionamentos homoafetivos, a não ser em casos de coautoria. Por exemplo, a vítima, ela é agredida pelo ex-marido com a atual mulher. Aí eu tenho, entendeu? Mas eu nunca tenho, eu não julgo a denunciação caluniosa, eu só julgo os crimes de competência da Lei Maria da Penha. Aí ela iria para um juizado criminal ou para uma vara criminal. E ali a mulher sempre tá na posição de réu, né? Quando a mulher é ré, ela vai para esse juízo, ou juizado especial criminal. Desculpa, ou vara criminal. Na posição de vítima. Sim, na Lei Maria da Penha ela é vítima, tem que ser vítima. Sim. E aí, esses casos onde o homem de alguma forma sofre uma violência, é crime comum, não se enquadra. Sim, aí os homens falam assim, não tem a Lei Maria da Penha, toda hora eu tenho que responder isso. Sim. Mas eu respondo, não tem a Lei Maria da Penha. Vocês estão desprotegidos? Não estão desprotegidos. Vocês têm todo o arcabouço do Código Penal a favor de vocês. Aí o homem chega pra mim e fala assim, não, mas eu que sou a vítima, eu que apanhei. Ok, cadê seu exame de corpo de delito? Então, se também o homem também apanhou, ele tem que ter um exame de corpo de delito comprovando que ele também estava machucado, assim como eu tenho da mulher, comprovando que ela está machucada em caso de lesão corporal. Sim. Aí ele vai no lesão corporal normal. Não, aí ele pode entrar com o laudo no juizado de violência doméstica, comprovando que ele também foi agredido. Pode? Pode, ele pode entrar com um laudo, só o laudo, para comprovar a versão dele. De agressão multa. Isso, aí eu vou ter agressão mútua. Sim, mas o cara que foi agredido pela mulher, Código Penal normal, lesão corporal. Sim, ele tem direito de registrar a ocorrência, ele tem o crime de lesão corporal, se ele foi a vítima. Agora, em casos de agressões, de agressões mútuas, é importante que o cara tenha o laudo com as lesões dele. Sim. Comprovando o nexo causal com o dia dos fatos, tá entendendo? Porque aí, muitas vezes, no caso de lesões mútuas, né, se a gente não tiver outras testemunhas para provar quem começou a agressão, como é que eu vou saber quem começou e quem agiu em legítima defesa? Sim.
Né? Então, agora não adianta chegar lá para mim e dizer que a vítima sou eu. Né? Cadê a prova de que o senhor é a vítima? Né? Então, tem que se munir de provas, né? Da mesma forma que a mulher foi lá e noticiou, o homem também pode ir lá e noticiar. Sim. E fazer exame de corpo de delito. O que você falou do homem estar numa situação de vulnerabilidade perante a mulher, é muito difícil o homem se sentir nessa posição. Você já ouviu falar disso? Do homem que vive atemorizado, com medo da mulher? Do homem que não pode trabalhar porque ele tá com medo da mulher? Sim. Do homem que tem hora pra chegar porque ele tá com medo da mulher? Isso eu vejo. Você vê? Isso é comum. Desculpa, isso é comum. Isso é raro, mas acontece muito, né? Não, mas isso aí é brincadeira. É brincadeira. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, de fato, né? Eu acho assim, algumas pessoas já passaram por experiência negativa de relacionamento, né? Sim. Então, o homem também tem essa experiência negativa. Só que esses elementos é difícil, porque pela própria condição do homem, ele não se sente ameaçado, ele não tem... Ele é fisicamente mais forte. Exato, né? A vida dele, né? Em todo o aspecto, né? Sim, sim. Agora, se essa mulher quiser acabar com a vida dele de uma certa forma, aí ele vai ter que recorrer ao Código Penal, é isso? Claro. Se ela tiver um auxílio do namorado atual, ele não tá desprotegido pela lei. Ele tem a lei comum. A lei comum, que é o Código Penal. A mulher tem a Lei Maria da Penha. Por que a mulher é mais protegida? Já expliquei. Sim. E aí, se o Mano Walter, se ele não quer que a mulher entre na cabeça dele porque ele tá chegando tarde, troca de mulher ou chega cedo. Simples. Ou fica sem mulher nenhuma. Isso, troca de mulher, opção, fica sem mulher. Acabou. Não precisa brigar, não precisa bater, né? Tudo na vida são opções. Exato, tá porque quer. Exatamente. Sem confusão, sem gritaria, porque não é só bater, não. Porque essa loucura de um gritando com o outro e aquela doideira lá de ameaça, de ofensa, aí não leva ninguém pra lugar nenhum. Não dá. Né? É pra estar junto, ó, beijinho, curtir a vida e acabou. Na moral, lógico. Né? No talento. O Jefferson pediu para fazer uma pergunta do Luiz Fabiano, que era sobre a fundada suspeita, para a senhora passar uma visão sobre a fundada suspeita, que é um dos maiores problemas da polícia hoje. Né? E, enfim. Então, uma boa pergunta. Eu estava falando hoje sobre isso, até na vara criminal. Cara, o que é a fundada suspeita? A fundada suspeita, ela existe. Tanto ela existe que eu sei se eu vou ser roubada antes de eu ser roubada. Você também, não sabe? Sim. A gente trabalha com isso. Então, isso é a fundada suspeita. É você conhecer as atitudes da pessoa que está no erro. E os policiais conhecem isso. O que falta para isso ficar legal? Para isso ser revestido de legitimidade? Os policiais explicarem direito o que é a fundada suspeita. Olha, ele viu a polícia e começou a correr de carro de molde a sair do encalço da polícia. Ele ficou assustado. Isso é uma fundada suspeita. Aí você vai lá e encontra várias coisas dentro do carro, várias coisas ilícitas, mas tem que explicar o que é a fundada suspeita. O indivíduo viu a polícia, imediatamente mudou de atitude, passou aí na direção contrária à que ele ia. Eu parei ele, revistei e encontrei uma arma e ele não tinha porte de arma. O que foi a fundada suspeita, galera? O fato dele ter visto a polícia e ter mudado as suas atitudes. Ele ter agido de forma diferente que ele estava agindo antes que ele visse a polícia e já estava sendo observado. Então, isso é a fundada suspeita. Então, o que falta? Falta vocês explicarem na hora H certinho o que foi a fundada suspeita. É isso. O resto é válido. E vocês conhecem a fundada suspeita. Porque eu também tenho essa fundada suspeita e me antecipo. Por exemplo, se eu vejo que alguém vai me abordar, eu entro num prédio e toco a campainha. O cara não vai esperar aquela reação. O cara vai esperar a reação de que eu passivamente ficasse ali esperando ser abordada. Mas eu não fiz isso. Então, a gente se adianta, né? Então, se adianta por quê? Porque conhece. Então, existe a fundada suspeita, tá no código, só falta fundamentar melhor quando vocês utilizarem a fundada suspeita para as abordagens. Esse negócio aí causou bastante polêmica por causa da decisão, uma decisão isolada lá, não sei se é isolada, tem repercussão para todos os processos ou não, né? E aí, isso aí acaba, de uma certa forma, espalhando e vai formando ali... aí começa dá uma muito viralizada, disse-me-disse. exatamente, né? É uma decisão que,
deixa a gente assim, meu Deus, é isso mesmo? Foi justamente isso. O policial falou que ele se assustou e aí eles abordaram, tinha cocaína e no final das contas o processo acabou indo A verdade embora. é que decisão também tem de tudo quanto é jeito, né? Então você tem que, na realidade, explicar bem o que fez com que a atenção do policial fosse despertada para aquele determinado indivíduo. Você explicando isso bem, está configurada a legítima fundada suspeita. Agora, isso tá na lei? Como é que é? O Código de Processo Penal Código de Processo menciona Penal. isso em algum momento. Sim. Ele menciona, acho que no início do Código de Processo Penal, né? Tem essa questão da fundada Sobre suspeita. fundada suspeita e tal, não sei o quê. Sim, Fala sim, lá, sim. cita lá. Sim. Sim.